Então, elevemos o nosso pensamento ao alto, buscando a sintonia com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, com a espiritualidade amiga que nos acompanha. Primeiramente, agradecendo pelas bênçãos da saúde, da nossa vida e dessa oportunidade de estudo, rogando a eles a proteção do alto, para que os ensinamentos desta obra tão importante possa nos fazer crescer um pouco mais na nossa evolução espiritual. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos intua. Que assim seja. Bom, então o Luiz vai começar. A gente está no capítulo 2, Noções Elementares do Espiritismo dos Médiuns, item 63, página 140, né? Show, todo mundo tá vendo? Aqui dá para ver certinho. Sim. Luiz, você não tá falando, você vai fazer a leitura ou você quer que eu faça? Opa, eu tô aqui falando com o microfone mudo. Agora vai. Eu já até tinha começado a ler, tô aqui marcando bobeira. Então vamos lá. Então, é um erro acreditar-se que basta ser médium para receber com igual facilidade comunicações de qualquer espírito. Não existem médiums universais para as evocações, nem com aptidão para produzir todos os fenômenos. Os espíritos buscam, de preferência, os instrumentos que lhes sejam mais apropriados. Impor-lhes o primeiro médium que tenhamos à mão seria o mesmo que obrigar uma pianista a tocar violino, supondo que, por saber música, pode ela tocar qualquer instrumento. Acho que já vamos ler o 64 e a gente comenta. Sem a harmonia, que só pode nascer da assimilação fluídica, as comunicações são impossíveis, incompletas ou falsas. Podem ser falsas porque, em vez do espírito que se deseja, não faltam outros, sempre prontos a manifestarem-se e que pouco se importam com a verdade. Então, aqui, basicamente, ele está falando dessa afinidade, né? Então, a gente sabe que, né, para a comunicação ocorrer, né, o espírito vai se utilizar do médium que mais ele se afiniza, né? Consegue ali, às vezes, transmitir aquela mensagem que ele quer passar. Né? Então, por isso que ele faz a comparação dos instrumentos ali, né? Que não é só porque fala que é médium que qualquer espírito vai se comunicar por ele ali. Né? Então, é isso que ele vem falar. Né? E que, né, justamente, né, numa reunião, né, por às vezes não ter essa assimilação fluídica, né, que pode, às vezes, ali se manifestar qualquer tipo de espírito. Né, e por isso que é a importância da gente sempre avaliar as comunicações e os espíritos que estão ali presentes. Né, porque, como ele diz, né, muitos às vezes não estão nem aí para a verdade. Né, podem ali, né, querer enganar e por aí vai. E até uma coisa que a gente vê, pelo menos que eu escuto falar e que a gente estuda, né? Que é a parte de comunicação na parte, assim, de espírito e tudo mais, com médium é feita por afinidade também, né? Que é o que tá falando no capítulo, nesses itens os dois consecutivos. Uhum. Sim. E é por isso que né, digamos assim, espíritos às vezes de elevada hierarquia, né, não se comunicam, né, com qualquer um em qualquer reunião e por aí vai, né? Tem todo ali um preparo e justamente, principalmente pensando nessa questão da afinidade, né, entre o médium e a mensagem, né, e o espírito ali comunicante, né?
A Lucélia escreveu aqui uma coisa. Sem a afinidade fluídica, não conseguem se comunicar. Quando falamos de afinidades aqui, enquanto humanos, será que também incluir a fluídica? E aí, o que vocês acham, gente? Repetindo aqui a pergunta, né? Aqui, ó. Quando a gente fala de afinidade, né? Aqui ela enquanto humano seria aqui da gente encarnado, né? Será que também não inclui a fluídica? Então, assim, eu tenho pouco tempo de estudo, né, comparado com os demais da sala. Mas eu acredito que sim, porque a gente tem irmãos afins, né, espirituais e demais afinidades espirituais. Eu acho que vai muito disso, né, principalmente encarnado. Posso estar enganada, né? O Luiz que me corrige. E eu não. Mas eu acho que sim, pelo que a gente estuda, tem nas obras de Allan Kardec e tudo mais, a gente tem espíritos afins, tanto que tem alguns que não estão com a função de cuidar da gente lá de cima, né? Assim, de modo bem grosseiro falando, mas que fazem isso por ter afinidade com a gente, né? Sim, sim, sim. Né, pegando essa questão dos encarnados, é bem o que você falou, né? E é por isso, inclusive, né, que às vezes a gente, sei lá, esbarra com alguém e mesmo sem conhecer a pessoa, a gente fala assim, não bati com aquela pessoa, né? Não fico com a cara dela, né? E se você nem conhece a pessoa em si. O famoso santo não bateu, né? E tal. Então, isso pode ser, sim, né, uma diferença fluídica ali, né, uma questão de não ter essa afinidade, né. A Lucélia perguntando aqui, esse fluido tem a ver com nossa evolução também, certo? Não, no caso, né, penso eu, né, aqui como a gente está falando referente a esse fluido de afinidade, né, então não necessariamente tem a ver com essa questão da evolução. Então é claro que está muito relacionado com a faixa vibratória com que normalmente, né, a pessoa habita, né, e por aí vai. Então você pega, vamos supor, um espírito muito evoluído, né? Por essa questão de afinidade, né? Ele não vai se afinizar, por mais que ele seja, né, um espírito evoluído, né? Assim, que tenha, né, já percorrido um longo caminho, com um espírito às vezes muito mais atrasados do que ele, né? Então é diferente quando você está, por exemplo, num trabalho de assistência, né? Então você pega Jesus, por exemplo. Jesus veio o que fazer na Terra? Ele veio justamente nos auxiliar. Então ele veio num trabalho de assistência, né? Num trabalho de caridade, né? Porque Jesus não precisava mais reencarnar. Então, por isso, né, que ele veio, né? Então, até mesmo, né, se você for falar assim, qual que seria a equipa, né, sei lá, Jesus se equiparava ali a alguma das pessoas que o rodeavam? Não, Jesus está muito além, né, muito acima, né? Só que ainda assim ele veio, né, ele escolheu ali os apóstolos, né, para, né, repassarem ali a mensagem, para estarem próximos dele, né, e por aí vai. Mas tem essa diferençazinha aí, né? Escreveu, realmente a faixa vibratória, obrigado, bem lembrado. Isso, exatamente. Podemos prosseguir? Acho que a gente pode ir pro 65 já. Aham. Então vamos lá. A assimilação fluídica é, algumas vezes, totalmente impossível entre certos espíritos e certos médiums. Outras vezes, e é o caso mais comum, ela não se estabelece senão gradualmente e com o tempo. É o que explica a maior facilidade com que os espíritos se manifestam pelo médium com que estão mais habituados, e também porque as primeiras comunicações atestam quase sempre certo constrangimento e são menos explícitas. Né? Que tem até, né, uma passagem de Chico, né,
que ele tem uma conversa, né, com Emmanuel, né, falando um pouco sobre isso, que ele já está, né, mais velho e tal, não sei o quê. E aí, né, Emmanuel dá aquelas respostas, né, bem, né, duras assim para ele, né? Ele fala assim: é melhor percorrer um caminho com um burro velho que sabe, né, para onde vai, do que um burro novo, né, que não sabe para onde está indo, né? Então, né, meio que eu lembro que a conversa era mais ou menos nesse sentido, né, de se utilizar, né, ainda do Chico, que era velhinho e já e tal, né? Então, porque justamente é essa questão da afinidade. Então, o espírito ali, né, de Emmanuel, né, e muitos outros tinha muito mais facilidade, né, de transmitir a mensagem pelo Chico, que já estava, né, há muito tempo ali já fazendo o trabalho, né, e já tinha essa afinidade, do que às vezes começar, né, esse trabalho com um novo médium, né, que às vezes ali ainda não estaria habituado e por aí vai. E é por isso que ele fala ali, né, que sempre causa um certo constrangimento. Até mesmo lembrei do Divaldo, né, falando também sobre Joana de Ângeles, sobre as comunicações. Então, as primeiras mensagens, né, que a Joana de Ângeles passava para Divaldo ali, né, que ele ia anotando, né, e compilou todas elas e tudo mais. Joana até fala assim: beleza, sabe todas aquelas mensagens que a gente escreveu juntos? Ele, sim, sim, claro que sei. Pois é, jogue fora, né? Vamos destruí-las. Ele, não, mas por quê? Como assim? Né? Porque todas elas eram apenas ensaios, né? Então, até mesmo o conteúdo delas, né, comparado com o que a gente ainda vai, né, escrever, né, era muito pobre, né? Então, vamos queimá-las e jogá-las fora. Aí Divaldo até brinca, né? Que ele fala assim que ele vai queimando aos pouquinhos para ver se Joana muda de ideia, né? A primeira mensagem, né, que era muito significativa, e ele falou assim: não mudou de ideia, né? Tive que queimar tudo mesmo, né, e começar tudo, né, do zero. Então, acho que cabe bem sobre essa passagem aí, né? Mas, Luiz, agora eu tenho uma questão que eu tenho dúvida, não sei se alguém pode esclarecer também. Mas no caso, por exemplo, de espírito sofredor, alguma coisa, ele também vai por afinidade, na hora que ele precisa de auxílio ou manifestar de alguma forma, ou não? Aí ele consegue ter comunicação com qualquer tipo de médium, por conta do auxílio que ele precisa. E aí, gente, o que vocês acham? Um de cada vez. Eu fiquei com essa dúvida, assim, porque realmente, quando você vai passar algum tipo de mensagem, no caso de Chico, do próprio Divaldo e tal, você tem que ter uma afinidade, né? Até porque é uma responsabilidade muito grande. Todavia, quando a gente está em uma reunião mediúnica, sei lá, de desobsessão, alguma coisa do tipo, quando o espírito necessita de ajuda, ele também vai por afinidade fluídica, por afinidade com o médium, ou não, por ele precisar de ajuda, é permitido que ele se comunique com qualquer médium ali, independente da afinidade. Ó, Lucélia escreveu aqui, ó: imagino que seja ainda com afinidade fluídica. Interessante que eu ia comentar essa mesma dúvida. Eu participei de poucas reuniões mediúnicas, eu não tive afinidade assim com esse trabalho, não. Mas eu entendo que seria um tipo de sintonia, não? Sintonia do médium, naquele dia, ele sintonizou com o espírito, assim, nessa condição. É a mesma coisa, assimilação fluídica e sintonia seria a mesma coisa? Eu acho que a gente pode atribuir que sim, né? Essa afinidade, né, que a gente fala seria, né, essa assimilação dos fluidos, né? Então é a afinidade fluídica, né? E ela acontece com todos. Oi? É a mesma coisa que sintonia. É que a sintonia, né? Eu vejo assim, né? Às vezes eu posso estar sintonizado
com pensamentos positivos, né, em, digamos assim, vibrações mais altas e às vezes mais baixas, né? Então penso eu, né, eu posso estar errado, né, mas penso eu que a sintonia ela varia, né? Já a afinidade fluídica, penso eu que esteja muito mais relacionada, né, à condição do médium em si, que é resultante ali, né, também, né, digamos assim, dos seus, da emanação dos seus sentimentos mais comuns, eu diria dessa forma. Então, né, vamos pegar um exemplo, né, a pessoa que sempre, né, tem ali, busca, né, pensar de forma positiva, né, nutre sempre sentimentos bons para com as pessoas, né, e tudo mais, ela naturalmente, né, ela emite ali fluidos, né, que, né, a colocam numa esfera, né, mais acima, vamos dizer assim. Então, os espíritos que vão às vezes se sintonizar com ele, né, são de uma gama muito maior do que aquele outro médium às vezes que não, né? Então, sei lá, eu enxergo um pouquinho dessa forma, né? A Lucélia colocou aqui, ó, sintonia, acho que não. O médium está numa boa sintonia, o espírito sofredor não, tanto que precisa de ajuda, né? Então, né, sobre essa questão, né, do espírito sofredor, ele também tem essa questão do médium, né? De qualquer forma, ele tem que, né, ter essa afinidade fluídica ali com o médium. É claro que, né, um espírito sofredor, às vezes né, ele vai ser direcionado para aquele médium, às vezes na reunião mediúnica, dependendo ali do seu estado e tudo mais. Só que se, vamos supor que o médium rejeita, não quer dar passividade para aquele espírito. Aí a espiritualidade vai encaminhar ele para outro médium ali da sala que esteja, né, às vezes mais ou menos afinizado com ele. Então, eu pensaria assim como se fosse numa escala, né? Então tem o violão que ele está super bem afinado, tem aquele que está com algumas cordas desafinadas, o outro está totalmente desafinado, mas ainda assim é um violão, né? E o outro tá faltando algumas cordinhas ali, mas dá para tocar e dá para, né, enfim, fazer uns arranjos e por aí vai. Então, o espírito que não, às vezes, conseguiu se comunicar, né, enfim, por inúmeros motivos, com aquele médium que é o violão totalmente afinado, ele vai para aquele que está um pouquinho menos afinado, né? Uhum. Só que talvez ele não vá conseguir, às vezes, se comunicar, né, e se afinizar com aquele que é um violino, que é totalmente diferente. É isso mesmo. Entendo Então, assim também. Então, acho que é mais ou menos, né, penso eu que seja mais ou menos dessa forma, né? A Lucélia Beleza. fez uma pergunta, Luiz, sobre os fluidos têm a ver com a matéria que se constrói, o perispírito, a matéria fluídica. E seus pais abriram a mão, levantaram a mão também. É que aqui aparece para mim abrir fila, como eu tô gravando aqui. Aham. Você que decide aí. Eu acho que sobre a Lucélia, sobre os fluidos, tem que a ver com a matéria que se constrói o perispírito. Eu acho que tem mais a ver com a matéria fluídica do que com o perispírito em si, porque pelo que eu entendo sobre o perispírito, é como se fosse uma parte que nos constrói e a matéria fluídica onde a gente está envolto. Então, seriam nossos pensamentos, o que a gente está, o nosso grau de elevação, tudo junto, né? O que a gente imagina, o que a gente pensa, o que a gente tem de pensamento, o que a gente vem construindo, tanto em sintonia e tudo mais. Então, eu acho que vai mais bate mais por matéria fluídica, mas como o Adolfin também vai ver esse estudo, ele pode explicar melhor para a gente, caso ainda surjam dúvidas, né? Mas eu acredito que o que o Luiz explicou assim, fez muito sentido para mim. Era o que eu imaginava também. Mas eu também não participei, acho que foi a Zenaide que falou, mas eu também não participei de nenhuma reunião mediúnica.
Então, por isso que eu até perguntei, foi uma dúvida que me surgiu nesse período, porque, querendo ou não, acaba, principalmente em comunicação de espíritos que são mais sofredores, acaba surgindo essa dúvida, né? Aí agora, se seus pais quiserem falar também, fica à vontade. Bom, assim, nós estamos vendo aí o espírito, né, que ainda não está na luz, ainda está procurando, né, o entendimento, né, que o sofredor somos todos nós, né? Então, eu não gosto de classificá-los como sofredor. Quando ele vai dar a comunicação, não é que ele vai procurar o médium que esteja na mesma linha dele. Às vezes ele precisa, tudo depende da espiritualidade maior, de um médium que está bem equilibrado para que ele possa falar, né, desabafar. Então, a espiritualidade maior conhece, sabe qual o médium que está bem equilibrado, certo? Para poder dar a passividade àquele irmão que está ainda em sofrimento. Então, aí é onde a lição é para o espírito comunicante, né? Receber toda essa energia boa, ele poder desabafar, ficar bravo, mas ele vai conseguir captar do médium aquela energia fortalecedora, aquela energia boa. Vamos supor, ele vai querer bater na mesa, jogar a cadeira. O médium tem condições de não deixar fazer isso, entende? E mesmo, porque senão nós vamos pensar somente dessa maneira. Nossa, se o médium é um médium bem desenvolvido, ele só vai receber de André Luiz para cima. Não. Ele vai receber aquele que está bem... Que sonha, né? Tá ali naquele desejo de comunicar, ainda naquela faixa vibratória, e é onde ele vai conseguir o médium, né? Conseguir auxiliá-lo, né, com as suas energias, né? E os médiums que diante da faixa vibratória, mas a faixa vibratória não quer dizer que, vamos dizer, se chega a ele um espírito ao qual desencarnou com uma overdose, que ficava só envolvido com as drogas, não quer dizer que é o médium também, entende? Se envolve com as drogas e só vai dar comunicação a esse das drogas. Não, é a faixa, é que aí fica, como é que se fala? A espiritualidade nos conhece mesmo. Então, ela vai para determinado médium, onde se encontra mais a facilidade para conversar, para relatar a sua angústia. Certo? Então, eu acho que tudo isso independe do médium e do espírito que quer falar. Porque senão nós vamos só colocar, nossa, então eu estou perdida, né, filho? Porque senão, se eu dou a passividade a um espírito ainda muito sofredor, né, usei a palavra sofredora, sem muito conhecimento, às vezes, não quer dizer que eu não tenho conhecimento. Eu não me estou colocando dessa maneira, viu, gente? Eu estou estudando todos com vocês. Mas, se eu tiver outra irmã, né, outro irmão, tiver condições, aquela energia boa, gostosa, de ajudá-lo, né, na comunicação, ele vai falar, ele vai esbravejar, ele vai ficar bravo, ele vai sair da mesma maneira que ele veio, né, mas ele vai receber toda aquela influência do médium, sabe, do espírito do médium. E isso vai ajudando a comunicação. Agora, se vem um espírito com mais conhecimento, vamos supor, né, vem ali a Joana de Ângeles, ela, é lógico, ao nível de Divaldo, né, ela conversa fácil, né, olhando olho no olho. Se ela vier a um médium um pouco mais simples, um pouco mais sem conhecimento, ela vai conversar diante das palavras que o médium vai conseguir passar para a gente. Não vai sair do objetivo, mas ela vai usar palavras, jeito de comunicar, diante assim, do conhecimento do médium, mas que vai ter o mesmo objetivo, a mesma informação. Gente, assim é que eu penso, tá bom? E ainda bem que a Bela falou que o Adolfinho depois vai ajudar a gente, vai trazer mais entendimento, porque assim é que eu penso.
Não, posso estar errado. O papai quer falar. Olha, eu sei de um fato que aconteceu em São Paulo. Era uma senhora, chamava-se Dona Elza do Bugran. E ela era uma médium que recebia autores musicistas de grande elevação. E uma vez ela estando no piano, ela começou a tocar conforme ela sentia a inspiração. Aí o que acontece? De repente, esse espírito largou ela e largou diante dessa situação sem terminar a música. Isso porque ela não estava sintonizada bem e não estava levando toda aquilo que ele gostaria de que fosse colocado como harmonia, como música e tudo mais. Aí foi um dos superiores a essa entidade veio a explicar a ele que havia necessidade de dar aulas para a Dona Elza, para que ela tivesse a capacidade exata para poder levar toda aquela música, toda aquela harmonia, tudo aquilo para que se fosse aprendido. E assim foi feito. Durante um bom período, ela recebeu aula dele de música para que se harmonizasse e pudesse transmitir todas as músicas necessárias. Então, o que se vê é o seguinte: a necessidade do médium se preparar para poder estar em sintonia com aqueles espíritos mais superiores, com aqueles espíritos que querem trazer a mensagem correta, porque provavelmente estaria levando uma mensagem distorcida. Realmente faz todo sentido, e até mesmo, talvez aí, né, no caso, por exemplo, de uma reunião de socorro, né, de auxílio e tudo mais, talvez trocar essa palavra, né, a afinidade fluídica por afinidade referente a... Não afinidade, trocar a palavra afinidade por equilíbrio, né? Equilíbrio da reunião, do ambiente, do médium, né? Que justamente como o momento ali é de auxílio, né? De socorro e tudo mais, vale muito mais, né? Que nem minha mãe falou. Muito mais o equilíbrio do médium e a harmonia do grupo, né? Para com o ambiente e tudo mais, do que necessariamente essa questão da afinidade fluídica em si, né? Porque até mesmo eu lembro de uma história, né, do livro, acho que nos bastidores da mediunidade, alguma coisa assim, que conta a história, né, de uma reunião em que um espírito, né, que a espiritualidade já fazia tempo que queria levar ele, conseguiu, né, justamente ter a oportunidade, né? Ele era um espírito muito que ainda já estava há muito tempo ali, né, nas zonas umbralinas, né, e tudo mais, e que chegando na reunião, né, que eles haviam preparado e tudo mais, os médiuns, né, se assustaram ali, né, com a presença do espírito, né, um que era vidente, o outro que sentiu e tal, não sei o quê, e a reunião não estava em condições, né, de ter comunicação. Depois de um tempo ali em silêncio, né, vendo que não acontecia nada, né? Uma senhora que estava ali apenas como sustentação, apenas entre aspas, né? Começou a vibrar, né? Fazer uma oração e a vibrar com amor e carinho,
né, pedindo auxílio de Deus e dos amigos do alto, que aquelas vibrações que ela começou a emitir, né, no ambiente, né, que foram as responsáveis por possibilitar a comunicação desse espírito, né, e não pelo que estava acontecendo antes ali. Então, para ver como tudo isso influencia, né, não é apenas uma questão, né, um ponto isolado, né, para que isso ocorra, né. E aí, pensando nisso, né, agora refletindo, talvez essa questão da afinidade fluídica esteja muito mais relacionado, talvez, ali a trabalhos, né, onde se exija habilidades, né, mais específicas, né. Então, por exemplo, sei lá, um espírito quer lhe passar a inspiração de uma música, né, não vai passar para mim, que sei tocar campainha só, né, e cachorro na rua. vai justamente ele buscar, né, um músico, né, alguém que tem ali essa facilidade, né? E é por isso que aí a gente pode comparar com essa questão dos instrumentos, né? Então ele vai estar muito mais adequado para assimilar, né, aquela mensagem que ele quer passar do que eu, né? Da mesma forma, né, por um trabalho, por exemplo, de psicografia, né, de um livro, né, assim como a gente tem, né, sei lá, Divaldo, Chico e etc. Claro que, né, tem livros de todas as espécies, de todas as qualidades e profundidades de conhecimento, né? Mas o espírito, dependendo do que ele quer passar, né, às vezes ele vai buscar um médium que às vezes já tem ali uma bagagem, né? Muito mais extensa que ele possa utilizar no seu arquivo mental e por aí vai. Que aí a sua mensagem vai ser passada com muito mais facilidade, né? Então, né, talvez sejam muito mais relacionados nesse sentido, né? E é por isso que ele coloca aqui, né? Só finalizando, desculpa, aqui no começo do item, né? Ó, a assimilação fluídica é algumas vezes totalmente impossível entre certos espíritos e certos médiuns, né? E no caso mais comum, como ele diz aqui, ela vai acontecendo gradualmente, né? Então, realmente, às vezes tem uma incompatibilidade tão grande ali entre o médium e o espírito que, né, não, né, a comunicação ali entre eles não vai ocorrer, né? Mas, como o mais comum, né, essa afinidade vai acontecendo gradualmente, né? Não sei quem que ia falar aí alguma coisa. Era eu ia falar que o comentário foi muito oportuno. Eu acho que era bem isso. E eu gostei muito do que a Isa e o seu pai falaram. Achei que foi bem esclarecedor. Eu até falei para o Luiz, achei muito bom mesmo. Porque às vezes a gente tem algumas dúvidas básicas, assim, que por mais que a gente imagina que seja feito dessa maneira e tal, é bom ser esclarecida por alguém que estuda, alguém que está ali no movimento há mais tempo, que tenha mais contato com a própria doutrina também, né? E acho que seu pai e sua mãe levantaram a mão. Pode falar. Então, a gente vai aprendendo, né? Para ter mais estudo, nós estamos juntos, né? Todos para aprender, né? Mas é só um pontinho assim que eu queria colocar, que o médium, ele se prepara, o certo é preparar a semana toda. Se hoje, né, na terça-feira tem a reunião e tudo mais, nós já temos que estar preparados já para a próxima semana, né? Por malandragem, a gente, nesse dia eu não vou comer carne, eu não vou beber isso, não vou beber aquilo, não posso falar palavrão. A gente coloca um dia só especial para o equilíbrio, né, para o trabalho. Mas o principal para o médium é a humildade. Vamos dizer, o médium, ele se prepara, né, está estudando a semana toda, escutando músicas, né, elevadas, tudo para determinada reunião. Mas, aí, na reunião, então vamos supor, a espiritualidade é de cima para baixo, né? Nos envia um irmão com muita necessidade, com revolta, né? Aí o médium dá aquela passividade, termina a reunião e fala, não adiantou nada. Me preparei a semana toda, escutei músicas bonitinhas, palestras e tudo mais. Nossa, só veio espíritos
sem conhecimento, ainda agressivos, né? Gente, a lição não é para eles, não. É para nós, como médium. É para nós. Nós temos que ter a humildade de estender o coração a qualquer um que esteja com a necessidade. Aqui, quando encarnados, eu posso ainda fechar o portão. Se alguém bater, né, no meu portão, eu fecho. Não tenho nada e fecho o portão. Agora, na parte espiritual, isso aí leva-se muito em conta. Então, o preparo do médium, por isso que é muito difícil nós olharmos mesmo no nosso espelho e modificarmos, ter essa bendita reforma íntima. Então, eu tenho que estar com o coração aberto. É a humildade. Se eu me preparei a todo esse tempo para determinadas reuniões, eu tenho que agradecer a todos os irmãos que vierem vamos colocar assim, de Bezerra Menezes para cima, como aquele irmão que está com toda a sua necessidade. Então, mas eu me preparei, que bom. Nós temos que nos preparar para todo momento. E isso, gente, é uma luta comigo mesmo. Meu filho sabe dizer. Então, é uma luta conosco mesmo. Porque nós temos, se nós nos prepararmos para todas as reuniões, e se vier aqueles irmãos, como a nós mesmos, né? Que um dia chegará o nosso dia do desencarne, do nosso partido, ia ficar revoltado. Não, mas eu queria ver, sei lá, meus netos lá formados, coisas assim, bobas, né? E eu me revoltar, eu vou ficar muito agradecida daquele médium de me dar uma oportunidade de poder falar, de poder desabafar e receber o esclarecimento, né? A orientação necessária para mim. Era isso aí que eu ia falar. Beijos. Bem Legal. isso, não tem nem mais o que falar, né, depois dessa. Então, vamos que vamos. Pode seguir aqui? Bora. Então, vamos lá. A assimilação fluídica é tão necessária nas comunicações pela tipologia como pela escrita, visto que, tanto num como no outro caso, se trata da transmissão do pensamento do espírito, qualquer que seja o meio material por que ela se faça. Então, aqui ele vem falar, né, o tanto que é importante isso, principalmente nas comunicações, né, de psicografia e por aí vai, né? Não se pode impor um médium ao espírito que se quer evocar, convindo deixar-lhe a escolha do instrumento. Em todo caso, é necessário que o médium se identifique previamente com o espírito, pelo recolhimento e pela prece, ou mesmo durante alguns minutos, e mesmo muitos dias antes, se for possível, de modo a provocar e ativar a assimilação fluídica. É um meio de se atenuar a dificuldade. Isso aqui bate muito com o que minha mãe estava comentando ali, né? Sobre se preparar, né? Não só no dia da reunião, mas antes, né? Porque às vezes justamente o espírito está ali, ó, né? Há dias antes da reunião, para justamente ocorrer o quê? Essa assimilação, né? Para facilitar, né? Essa comunicação em si, né? Como eles já falaram ali atrás. Então, por isso que a gente é aquele negócio, a gente tem que sempre se manter vigilante, né? Porque já aconteceu até mesmo, né? Na reunião mediúnica que eu participava, né? Do espírito ir lá e falar assim, já tô... Né, a gente estava aqui acompanhando vocês faz uma semana, né? A gente estava com cada um de vocês e por aí vai. Né? Então, para mostrar justamente que a gente tem sempre que estar vigilante. Mais algum comentário? Não, acho que pode continuar. Então, vamos lá. Quando as condições fluídicas não são propícias à comunicação direta do espírito ao médium, ela pode fazer-se por intermédio do guia espiritual deste último.
Neste caso, o pensamento não vem senão em segunda mão, isto é, depois de haver atravessado 2 meios. Compreende-se, então, quanto é importante ser o médium bem assistido, porque se ele o for por um espírito obsessor, ignorante ou orgulhoso, a comunicação será necessariamente adulterada. Aqui, as qualidades pessoais do médium desempenham forçosamente um papel importante pela natureza dos espíritos que ele atrai a si. Os mais indignos médiums podem possuir poderosas faculdades, porém, os mais seguros são os que a esse poder reúnem as melhores simpatias do mundo espiritual. Ora, essas simpatias não ficam de forma alguma demonstradas pelos nomes, mais ou menos imponentes, revestidos pelos espíritos que assinam as comunicações, mas sim pelo fundo constante bom das mesmas. Achei que foi muito esclarecedor esse item 68, principalmente. É uma coisa que o Adolfinho, a gente sempre fala nas reuniões, o Adolfinho fala muito sobre a parte de médium querer receber só mensagem de espírito famoso. Acho que você estava, né, nas reuniões que ele comenta isso, Luiz. Acho que sim. E é bem isso, né? Porque querendo ou não, acaba nutrindo o ego, que é a última coisa que precisa ser nutrida dentro da atividade mediúnica. Uhum. Exatamente. E acho legal, né? Até voltei aqui um pouquinho, né? Justamente esse ponto, né? Que aqui antigamente tinha muito essa questão da evocação, né? De chamar ali os espíritos, né? Para se comunicarem e por aí vai. E ele fala o quanto que é importante de deixar, né? A escolha, né? Do espírito, o médium ali que ele vai se utilizar, né? E como eles voltam aqui a reforçar, né? A questão da assimilação, né? Que é o mais comum, que é, né, se possível, né, dias antes ali, né, ter esse contato com o espírito e por aí vai, né? Além de que, né, às vezes essa comunicação pode ocorrer, né, por telefone sem fio, né, vamos dizer assim, entre aspas, né, que é justamente quando o espírito que está ali assessorando, né, vai repassando para o médium, né, né, a mensagem que o outro espírito quer passar, né, porque justamente às vezes não ocorreu ali essa assimilação fluídica, né, essa identificação no momento, né. Eu gostei muito da parte, sopra um pouquinho para mim. Uhum. Essa aí. Que ele fala, compreende-se então quanto é importante o médium ser bem assistido. Porque se ele for por um espírito obsessor, ignorante ou orgulhoso, a comunicação será necessariamente adulterada. Eu acho que é bem isso, né, no fluxo geral, assim. Porque às vezes você recebe uma mensagem que nem é de um espírito X ou Y, mas às vezes de um espírito de segunda ordem, ou um espírito zombeteiro, coisa do tipo, que quer tanto mexer com médium, ou, enfim, trabalhar essa parte de ego, assim, e que o quanto é importante, né, entre aquela máxima que a sua mãe falou, da parte da gente se trabalhar, né, e da orar e vigiar também, né, que a gente sempre tem que estar em constante vigília para que a gente consiga, né, no caso, sair desse tipo de ação e tudo mais. Uhum. É isso aí. Acho que alguém comentou aqui, a Lucélia, realmente bem lembrado, né? No caso da Andréia, mas é a Isa, tá? Lucélia? Sou eu, Muito Lucélia. importante. Que é o perfil para poder transmitir. Eu tô só usando o nome da Andréia. Será que dá tempo de ler mais um? Acho o 69? Acho que dá. Acho que dá, né? Então vamos lá. Qualquer que seja o modo de comunicação, a prática do espiritismo, do ponto de vista experimental, apresenta numerosas dificuldades e não é isenta de inconvenientes para quem não tem a experiência necessária.
quer se experimente mesmo, quer se seja simples observador das experiências de outrem, é essencial saber distinguir as diferentes naturezas dos espíritos que se podem manifestar, conhecer a causa de todos os fenômenos, as condições em que se podem produzir, os obstáculos que lhe podem ser opostos, a fim de que não se perca tempo pedindo o impossível. Não é menos necessário conhecer todas as condições e escolhas da mediunidade, a influência do meio, das disposições morais, etc. Ver Livro dos Médiuns, segunda parte. Eu acho que aqui ele cai um pouco sobre o que a gente já comentou, né? O quanto é importante, né? E justamente o quanto, né, a comunicação ela não é isolada em apenas um aspecto, né? Então tem a questão moral, a influência do meio, né, as condições e os tipos de mediunidade, né, dos médiuns ali presentes, né? Então às vezes pode ser que um médium tenha, né, às vezes ali, né, capacidade de se manifestar de uma forma, né, sei lá, pela psicografia ou pela psicofonia, né, ou ele é mais um médium vidente, né, e aí, né, às vezes dentro disso quer se exigir do médium outras coisas, né, ou que os espíritos se manifestem de formas diferentes, sem que haja ali, né, possibilidades para ocorrer o fenômeno e por aí vai, né? Pegando um exemplo, né? Às vezes de um efeito físico, né? Para o espírito, né, movimentar, né, tal objeto. Então a gente sabe que ele precisa ali, né, de um médium de efeitos físicos, né, para que isso ocorra, né? Ou para que efetue-se ali uma cura e etc, etc. Então é por isso que ele vem falar o quanto que é importante o conhecimento, né, para se poder, né, direcionar nesses experimentos, né, junto com o espiritismo e tal, né. Tudo bem que não Desculpa, pode falar. pode falar. Não, eu Não. queria falar essa questão de experimentos assim, né, que hoje em dia é muito mais difícil, né, se trabalhar com comunicações no sentido de realizar experimentos em si, né. Mas que, né, na época de Kardec, né, no início, principalmente, tinha muito disso. Né? Pode falar. E eu ia só falar da parte também do quanto que a parte de estar alinhado com a espiritualidade também é importante nesses casos, né? Igual a sua mãe mesmo falou, não adianta você estar naquele momento, aquele dia, sendo que você precisa trabalhar diariamente aquilo em você. Então, vem muito na mudança moral que a gente vai efetuando também. Porque senão acaba prejudicando, né? Tem casos de obsessão em médiums também e tudo mais. Isso acaba impactando o geral também. Uhum. Exatamente. Deixa eu ver aqui, já passo para o seguinte. Comentários, pessoal. Relatos, experiências. Sua mãe tem Agora que é a falar hora. mais, ela é muito fofinha. Mais ninguém? Todo mundo com vergonha, será? Mas acho que é isso. Senhor Luiz, relatos. Luiz também é muito bom. De Meus relatos. relatos. Não, mas a questão das reuniões mediúnicas é um negócio que, nossa, você tem um aprendizado tão grande, né, dentro da reunião mediúnica, que eu vejo assim, que, nossa, o tanto que me faz falta, né, quando não participo e tudo mais. Porque realmente são inúmeros casos, né, espíritos, você mesmo, né, vai às vezes ali assimilando pensamentos, né, você vai falando coisas que você precisava escutar, né, logicamente que por inspiração da espiritualidade maior, né, e aí você vai
se desenvolvendo muito ali, né? Então, eu acho que toda essa questão, né, das comunicações é muito importante. E mesmo daqueles, né, que às vezes falam assim, não participo de nenhuma reunião mediúnica, né? Então isso daí não é muito a minha área, não é muito a minha praia, né? Então estou tranquilo aqui no meu canto. Muito pelo contrário, né? A nossa relação com os espíritos, ela é diária, né? Ela é a todo momento. Inclusive, nesse momento aqui, a gente está se relacionando com eles, com aqueles que também estão estudando conosco. Então, às vezes, né, tá aqui e tal, aí inspira um para falar uma coisa, para esclarecer outra, aí fala assim, faz aquela pergunta lá, diz que você está na dúvida, né? E aí faz a pergunta e aí isso esclarece, né, muitas outras pessoas, né? E assim vai, né? Então, a nossa relação, ela é contínua, né? Eu acho que é isso que torna especial também, até mesmo o processo de estudo e tudo mais. Porque a partir do momento que a gente distancia, parece que é uma coisa inalcançável, né? Isso, parece que acontece só em livro, ou até mesmo no livro de Allan Kardec, Chico, enfim. Mas quando a gente traz para o nosso dia a dia e vê que a gente está envolto nisso, que é mais frequente do que a gente imagina, porque, né? Eu acho que isso traz uma responsabilidade e uma visão diferente também sobre o espiritismo, né? Uhum. Então, acho que é isso. Acho que a gente pode fazer a prece final, né? Uhum. Então, será que essa mãe faz a prece final pra gente? Eu não sei se ela tá na reunião. Tá sim. Aqui não aparece ela mais. Faço sim. Muito carinho. Bom, nos resta agradecer a espiritualidade amiga, a esses irmãos que sempre estão nos amparando, nos auxiliando a cada momento em nossas vidas. Basta somente de nós aceitarmos, procurar compreender e entender todos esses ensinamentos, todo esse amparo que eles nos dão. E que esta reunião, Senhor, possa ter sido em benefício de muitos irmãos que estão conosco presentes, como aquele ao qual os nossos olhos não estão podendo ver no momento, mas que participam, que estão conosco estudando. E através da prece que o nosso Mestre Maior nos ensinou, vamos encerrar a reunião de noite, desta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, à medida em que perdoamos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, pois teu reino é o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Pronto. Valeu, meninos. Fiquem com Deus. Boa noite, boa semana para vocês. Beijo, obrigada. gente. Excelente estudo. Também achei, Lucélia. Estava com saudades de vocês. Boa noite a todos. Boa noite para todos. Fiquem com Deus, ótima semana. Para você também. Boa semana também. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.